O STF finalizou o julgamento e derrubou o indulto de Daniel Silveira, concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em abril de 2022. Por 8 votos a 2, a maioria dos magistrados classificou a graça como inconstitucional. Somente André Mendonça e Nunes Marques foram contrários à anulação. Mas com você, Pavinato, sua análise sobre a decisão, Pavi? Eu já tinha adiantado aqui, mas vou resumir o que eu havia dito. É uma vergonha, é um assinte, é um achincalhe com a Constituição brasileira. A Constituição que já vem sendo espancada por aqueles que deveriam guardá-la há um bom tempo. A Constituição brasileira é a maior vítima de violência doméstica desse país. Palavra feminina, fosse uma mulher, era a mulher mais violentada, se é que já não cometeram um feminicídio e mantém o corpo escondido, como um tótem, para aparecer quando precise dizer, olha como ela dorme bonito. A graça vem do latim gratia, gratia dominus, que é a graça, o perdão de Deus. E quando a gente ouve o Requiem de Mozart, um dos movimentos mais bonitos, que é Rex Tremende Majestatis, que é nos dai o perdão e nos dai a graça. A graça é um instituto que foi criado com base neste pensamento religioso de que um rei, uma autoridade, um soberano, representante de Deus que era, ele poderia conceder o perdão. Então a graça é perdão. Perdão. E se nós formos analisar esta decisão do STF, absolutamente abusiva, ilegal, inconstitucional, nós estamos falando aqui de mais uma decisão inconstitucional do guardião da Constituição. A graça como perdão e como ato privativo do presidente da República, a graça talvez seja o único dos atos do presidente que não precisa observar o princípio da impessoalidade, o princípio da impessoalidade do ato administrativo. Porque não há necessidade de ser pessoal ou impessoal. Perdão é perdão. O perdão, ele tem o mesmo valor dado a quem não se conhece do que aquele que é dado a quem se conhece. Aliás, dentro desta concepção da criação, do surgimento, da origem, da essência da graça, perdoar aquele que se conhece é um ato até muito mais nobre. E o que fez o STF, contrariando a própria jurisprudência que garantiu ao presidente Lula dar a graça a Cesare Battisti, um terrorista assassino italiano. A jurisprudência do STF, não sou eu, Pavinato, que estou dizendo. É o próprio STF que diz que não existem delimitações para que se conceda a graça. Então é o próprio STF de ontem que está dizendo ao STF de hoje que, ministros, vocês estão agindo contra a Constituição. E assim, criando a figura jurídica nova em todo o mundo democrático, nova na história da civilização, que é a figura jurídica da desgraça. Aquele que tinha graça e agora não a tem mais. Daniel Silveira foi desgraçado pelo STF. Você, Mota? A Constituição diz que o presidente pode conceder perdão a quem ele quiser. Segundo a Constituição, ele não tem que dar explicações. A Constituição não proíbe que o perdoado seja um aliado político. O presidente pode perdoar quem ele quiser. É também assim nos Estados Unidos. Por exemplo, em 1974,
o então presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, concedeu perdão total e incondicional a Richard Nixon, seu antecessor, por quaisquer crimes que Nixon pudesse ter cometido contra os Estados Unidos enquanto era presidente. Nixon tinha renunciado por causa do escândalo do Watergate, em que ele estava envolvido na instalação de escutas telefônicas clandestinas no escritório do Partido Democrata. Do mesmo jeito, de acordo com a Constituição brasileira, não existe nenhuma instância revisora do perdão presidencial. Perdoou, está perdoado. É o que diz a Constituição. Agora, Pavinato, a gente até falava um dia desses sobre a tentativa do deputado José Medeiros, se eu não estiver enganado, acho que foi dele, é dele a autoria desse requerimento, certo. O Felipe está confirmando, é o deputado José Medeiros, para questionar o indulto a José Dirceu concedido pela ex-presidente Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal fica numa situação delicada agora, né? Essa decisão do Daniel Silveira pode ser usada? Vou falar uma coisa, quem está numa situação delicada é o próprio deputado José Medeiros, do PL. Porque é o que eu falo. Advogado bom, meus queridos, é advogado pago. E se o legislador não tem uma assessoria jurídica boa, ele só vai fazer este tipo de papel ridículo que o deputado acabou, né, fazendo. Porque o indulto que beneficiou o José Dirceu é um indulto que também beneficiou o Valdemar Costa Neto. Eu queria saber se o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ficou feliz com esta medida que pede a anulação do indulto. Imagina se o STF acolhe. Imagina se o PGR leva adiante, o STF acolhe. Aí voltam pro cárcere o Zé Dirceu e o Valdemar Costa Neto. Ou o deputado tem um plano de presidir o PL, porque a gente pode pensar também que é uma vingança, que ele tem planos de ser o cacique do partido. Agora, há que se estabelecer 3 coisas: anistia, que é uma forma de perdão de crimes, que é um ato privativo do Congresso e é feito por meio de lei, e o indulto e a graça, que são outras 2 modalidades, estas 2 privativas do presidente. A graça, e é isso que difere uma da outra, a graça, apesar de ser privativa do presidente, tanto quanto é o indulto, a graça ela é pessoal, ela é dada a um indivíduo. E o indivíduo que está preso, condenado, ele pede a graça, ele pede o perdão ao presidente. E o presidente concede se quiser. Simples assim. Já o indulto não. O indulto não é pessoal. O indulto, ele é coletivo. O indulto, o presidente faz um decreto, como foi feito em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, empichada, enxovalhada da presidência, ela faz um decreto. Ficam beneficiados pelo indulto destinatário os presos que são primários, que tenham uma condenação menor que 8 anos, que tenham cabelo loiro, que já moraram em Cuba, que teve em relação com Raul Castro. Ela faz uma lista de coisas. É claro que muitas vezes isso é direcionado, até para não ser questionado. Mas se faz lá, há menos de 8 anos de condenação, já tenha cumprido tanta coisa, etc, etc, etc. Aí publica-se esse decreto, aí todos os advogados correm para ver. Será que o meu caso bate? Será que meu cliente bate? Olha que sorte. José Dirceu olhou, olha que sorte, José Dirceu, este indulto deu sorte de beneficiar você, mas também beneficiou o Valdemar Costa Neto. Então, por que a graça foi fundada? Porque a derrubada porque a invenção da desgraça pelo STF foi com base no princípio da impessoalidade. O mesmo não se aplica ao indulto. O Zé Dirceu foi por indulto, porque o indulto é coletivo.
Você, Dantan, sua análise sobre essa decisão de ontem do STF. Bom, o Pavinato lembrou bem ali, né? História do Valdemar e tal. Acho que juridicamente está coberto o assunto. Infelizmente, é uma decisão que ela tem um fundo político. Nós estamos vendo o sistema reagir. É pura vingança. Parece que as políticas públicas viraram vingança. Até o ministro da Justiça, né, admitiu o papel de vingador, fez deboche com isso publicamente. Acho que está muito claro para todos nós. Mas é muito ruim isso, porque quando uma autoridade usa da sua autoridade, usa uma instituição para se vingar, para vingar questões pessoais ou políticas, partidárias, seja lá o que for, é muito complicado. Aliás, nós estamos vendo toda uma movimentação no Supremo aí para o Toffoli saindo de uma turma, né, da primeira turma, indo para a segunda turma. A imprensa está se confundindo um pouco na leitura do que está acontecendo no Supremo. Já que a gente está falando de Supremo, eu posso enveredar por esse tema, Brown? Eu queria fazer um comentário para a gente poder ter um pouco de perspectiva nesse tema. Posso ir? Manda ver, Dantas. Tenho tempo? Claro, manda ver. Maravilha. É o seguinte, tem muita gente falando, o Toffoli saiu da primeira para a segunda turma para poder beneficiar o Zanin, porque aí o Zanin não herdaria os processos da Lava Jato, ele vai para a primeira turma, quem herdaria seria o Toffoli. Isso aí é uma maluquice. Na verdade, existe uma regra ali, uma tradição no Supremo, que qualquer ministro novo, ele não assuma processos envolvendo o presidente da República que o indicou. E olha como é curioso, né? Parece que sempre tem um presidente da República com processos no Supremo, né? Isso aconteceu lá atrás, em 2017, quando da morte do Teori Zavascki. Isso aconteceu na ocasião também da nomeação do próprio Alexandre de Moraes em relação ao Temer. Isso é uma tradição. Não importa se é o Zanin, se for o Zanin, se vai ser o Zanin ou se vai ser o Manuel Carlos. O que vai acontecer é que o novo ministro ele vai para a primeira turma, sim. Ele já não assumiria esses processos justamente por causa dessa regra. Agora, o Toffoli voltar para a segunda turma e assumir os processos da Lava Jato, ou melhor, da Vaza Jato, porque a reclamação da operação spoofing que anulou as provas do Lula, aí é que a gente vai ter, na verdade, a gente está vendo um movimento no qual, a partir do qual o Toffoli ele tenta recuperar o prestígio dele em relação ao Lula, em relação ao PT, porque o Toffoli ele aparentemente ficou um pouco mais alinhado com o bolsonarismo na época do Bolsonaro e agora ele vai ter a chance de recuperar o prestígio. O problema é o seguinte, o Toffoli também foi alvo das investigações da Lava Jato, em algum momento delações, etc. Ele se ressente disso, naturalmente. Se uma pessoa é alvo de delações, orientadas ou não, se é alvo de investigações que foram formalizadas ou não, que foram para a gaveta, etc. e tal, o fato é que ele, em algum momento, entrou na mira, né, dos investigadores e se ressente com isso. E vai poder usar do poder que ele terá, discricionário aí nesse caso desses processos, para poder usar. Agora, aí o que a gente espera é que a autoridade não use isso para se vingar por questões pessoais. Esse é o ponto. Então, tá acontecendo um movimento que é muito mais amplo, mas que, infelizmente, o pano de fundo parece ser sempre o mesmo. Eu espero que isso não aconteça, mas, infelizmente, eu sou cético em relação a isso. Agora, para fechar esse parênteses, ontem eu alertei. O ministro Fachin, ele meio que deu uma burlada ali na distribuição e remeteu o processo da spoofing da Vaza Jato diretamente para o Toffoli, o que não é possível. Ele teria que ter enviado isso para Rosa Weber, para a presidente do Supremo, para que ela fizesse a distribuição, que poderia cair com o Toffoli ou não, como caiu lá atrás com o próprio Fachin no caso da Lava Jato. Você chamou, Mota? Quer completar? Chamei porque acho que esse é um tópico que vale a pena a gente colocar aqui na mesa. Sempre houve uma confusão muito grande no Brasil entre governo e Estado. O Estado é a máquina que está sempre funcionando, permanentemente. Entra governo, sai governo.
é composto por pessoas que são indicadas para cargos, é composto por pessoas, grande maioria, que fazem um concurso público e fazem parte da máquina do governo. Agora, sempre houve no Brasil, né, uma confusão muito grande. As pessoas que chegam no governo acham que são donas do Estado. E neste governo há também uma confusão muito grande entre partido e governo. O partido acha que é dono do governo e o governo acha que é dono do Estado. Então o partido chega no poder e acha que a máquina do Estado é de propriedade dele. Ele pode fazer o que ele quiser, porque a máquina do Estado é dele. Isso não é novidade propriamente no Brasil. Eu quero chamar a atenção aqui para uma diferença importante, uma diferença de linguagem. Aqui no Brasil, quando alguém assume um cargo, como é que a gente diz? Fulaninho tomou posse do cargo. Não é assim que a gente fala? Tomou posse, ele tomou o cargo para si. Só para comparar, nos Estados Unidos, quando alguém é nomeado para um cargo e assume, a expressão que se usa é que a pessoa é sworn in. Ela fez o juramento do cargo. Essa confusão entre partido, governo e Estado, ela talvez tenha sido elevada ao ponto máximo nesse governo, que é um governo que traz uma enorme carga de rancor e de ressentimento. E aí, em vez da gente ter um ministério, nós temos um time de vingadores.